O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para te trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Fique ligado. Eu sou o jornalista Araldo Neto e estou aqui com minha colega Giliane Greff. Tudo bem, Gili? Tudo bem, Araldo. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Proifes Federação divulga nota pública de repúdio ao ressurgimento do pensamento autoritário expressado por candidato à presidência. Diretor da ADURGS expressa preocupação com atos de violência nas eleições. Sindicato promove jantar em comemoração ao Dia do Professor. Um novo portal de notícias está no ar, com informações sobre educação, ciência e tecnologia e movimento sindical. Acesse portaladverso.com.br e fique por dentro das notícias. ADURGS Sindical. 40 anos em defesa da educação pública. O tradicional jantar do Dia do Professor, realizado na última sexta-feira, reuniu professores, familiares e amigos dos associados da ADURGS Sindical. A festa aconteceu mais uma vez na Sojipa, em Porto Alegre. O presidente do sindicato, Paulo Machado Mors, lembrou que é preciso seguir a luta pela valorização do professor, especialmente diante da complicada conjuntura política. Nós estamos aqui iniciando a nossa festa de comemoração do Dia do Professor e dos 40 anos da ADURGS Sindical. 40 anos de luta, 40 anos de sucesso, 40 anos de companheirismo, 40 anos de muito trabalho e num momento bastante complicado, é o mínimo que eu posso dizer, porque todo esse companheirismo, toda essa nossa garra, nossa disposição para a luta, mais do que nunca estão sendo necessários. E nós vamos continuar nos unindo em defesa sempre dos princípios da democracia, da igualdade social e do respeito às diferenças e, muito importante, em defesa da educação pública, universal, como dever do Estado e de qualidade, obviamente, para construir uma nação um pouco melhor. Mas hoje é dia de festa, é dia de congressamento, é uma oportunidade em que muitos se reencontram nessa festa. Temos colegas de toda a nossa base, de todas as instituições que nós representamos e, portanto, eu espero que nós continuemos com esse espírito disposto a esse tipo de evento também. Porque o sindicato também é uma associação, também é um grupo de pessoas com atividades e objetivos comuns que se respeitam e mutuamente se valorizam e é importante que isso seja sempre dito. O professor nesse país tem que ser mais valorizado. A diretora da ADURGS, Luciana Buzzi, lembrou que o jantar do Dia do Professor é mais uma atividade que integra as comemorações dos 40 anos do sindicato. Bem, então nesse ano muito especial para a nossa instituição, em que a ADURGS completa os seus 40 anos, nós oportunizamos então para todos os nossos associados vários eventos durante o ano, de temáticas variadas, versaram sobre política, versaram sobre a situação do servidor público federal, versaram sobre a educação pública e de qualidade gratuita. E agora, no dia 19 de outubro, culminamos esses eventos todos com esse grande evento, esse grande jantar oferecido para todos e que certamente marca não só o Dia do Professor, como a força que a nossa categoria precisa ter
dever, que é de respeito, de solidariedade e de união frente às adversidades. O assunto agora é eleições. O general Alessio Ribeiro Souto, cotado para assumir o Ministério da Educação em um eventual governo de Jair Bolsonaro, defende que os recursos destinados ao ensino superior sejam reduzidos e que a universidade pública passe a cobrar mensalidade. Em entrevista ao jornal Zero Hora, ele afirmou também ser contrário à política de cotas. O presidente do PROIS Federação, Nilton Brandão, projeta o impacto que essas políticas teriam para o ensino público brasileiro. Essas são falas que mostram que você acaba com todo o avanço que tivemos no país em termos de educação. Avanço no ensino médio, avanço na educação básica, avanço na ciência e na tecnologia. Fala também de educação à distância para crianças a partir de 6 anos de idade. Isso significa eliminar o professor de sala de aula, isso significa impedir que as mães trabalhem, porque são crianças na escola, é uma das possibilidades da mãe trabalhadora ter tranquilidade para poder trabalhar. Isso significa a desqualificação da educação como um todo. O general também já manifestou de que ciência vai ser definida de acordo com determinados interesses e falando claramente que ciências nas áreas sociais não deve ser prioridade. Isso significa uma inversão total do investimento em ciência e tecnologia do país. O país avançou significativamente nos últimos anos, em termos de pesquisa científica, é um dos que já pontua entre os melhores países do mundo em desenvolvimento educacional, e nós vamos ter a reversão disso. A cobrança de mensalidade das universidades significará o fim do ensino gratuito. Vai ser a consolidação de uma tendência mundial de privatização da educação sendo colocada na parede, na prateleira do supermercado, para que as pessoas comprem de acordo com a sua capacidade financeira. Considerando que educação, para qualquer país desenvolvido, tem que ser prioridade em um projeto estratégico, ela perde totalmente o caráter estratégico de desenvolvimento social, desenvolvimento da pesquisa e, consequentemente, da autonomia de uma nação. Estamos caminhando para a barbárie mais uma vez. Some-se a isso o congelamento da emenda constitucional 95 aprovada pelo governo Temer, e o projeto vai no sentido de consolidar isso, que é a continuidade das políticas do governo Temer. Nós podemos dizer que acabou a educação pública no país, podemos dizer que acabou o serviço público no país, porque isso vai reverberar em outras áreas, né? Isso vai provocar desemprego em massa, provavelmente, de professores e servidores essenciais para o serviço à população, né? Enfim, assim, é desastroso pensar nisso. É o fim da educação no país. O PROIFES Federação divulgou este mês uma nota pública, intitulada Ditadura Nunca Mais. O manifesto demonstra preocupação com o ressurgimento do pensamento autoritário, expressado pela candidatura de Jair Bolsonaro do PSL. Na nota, a entidade diz que o candidato exalta a barbárie da tortura, expressa abertamente posições racistas, misóginas e homofóbicas e defende o medo como estratégia e o ódio como projeto. O presidente do PROIFES Federação, Nilton Brandão, explica que o objetivo da nota é alertar os professores das instituições federais de ensino. A nota tem a preocupação quase que urgente da situação de incentivo à violência no país. Quer dizer, está se consolidando uma ideia caracterizada no não programa de governo, de uma perspectiva de nós termos um direcionamento do país, né, para os próximos 4 anos, cujos princípios são todos negativos. Quer dizer, é a violência contra a mulher, é a violência contra o negro, é a violência contra os movimentos sociais. Está colocada claramente uma violência e a destruição dos sindicatos. Há uma fala amplamente divulgada do candidato que representa este projeto, de que os sindicatos precisam ser varridos do país. As manifestações recentes colocam claramente que o PT, um partido, tem que ser varrido do país.
fiquei extremamente chocado com a iniciativa do MBL em São Paulo de incentivar as pessoas a esfaquear um boneco, né, numa clara apologia à violência. Então, a consequência disso é uma violência generalizada na sociedade. Quer dizer, é a antipolítica sendo praticada e, por incrível que pareça, aceita pela sociedade. A nota tem essa preocupação em denunciar isso e chamar as pessoas à razão, à realidade. Parece que está difícil chamar a sociedade à realidade. Você vê professores universitários, você vê servidores públicos apoiando esse tipo de projeto, quando você tem uma ação clara de destruição do serviço público, portanto uma irracionalidade total, uma barbárie generalizada. Esperamos que minimamente nós consigamos, o Proifes e os seus sindicatos consigam ter algum eco, né, para que as pessoas percebam e acordem deste pesadelo que infelizmente ainda não se abateu no país. Nós vivemos um pesadelo atual, né, mas é um pesadelo que você pode ainda acordar no próximo domingo. Porque se não acordar até o domingo, é um pesadelo que durará pelos próximos 4 anos, se for possível. Porque eu não vejo como possível, eu não vejo como dar certo por longo período, de 4 anos é muito tempo para uma realidade tão violenta e tão desumana como esta que se avizinha para o país. É um pouco essa perspectiva da nota que nós estamos fazendo, um alerta quase que desesperado para que os professores universitários acordem e ajudem a combater este projeto nefasto para o país. A íntegra da nota você confere em portaladverso.com.br. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta você confere. Diretor da Durgs expressa preocupação com atos de violência nas eleições. Já voltamos. Educação pública é um bem social, um direito humano e universal, e um dever do Estado. Por isso, não desperdice o teu voto. Eleja candidatos comprometidos com a revogação da lei que congelou por 20 anos os investimentos em educação, saúde e segurança. Diga não à intolerância, à violência e ao preconceito. A Durgs Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. Voltamos com o programa Durgs no ar. Olha só, Araldo. Até o fim do segundo turno da eleição presidencial, a Durgs Sindical vai ouvir diversos especialistas para avaliar o cenário do país em diversas áreas. Um dos assuntos que está presente durante o pleito deste ano é a questão da violência. O diretor da Durgs, professor Eduardo Silva, se diz preocupado com a candidatura que diz respeito à diversidade das pessoas e com os atos de violência que estão acontecendo nas eleições. O segundo turno de uma eleição ele sempre vai selecionar aqueles 2 projetos que, de certa forma, tem mais inserção dentro da sociedade, que tem um número maior de pessoas que está aderindo. Tá? Eu vou me deter especificamente num desses projetos, tá? Que é o que me causa mais preocupação, que nos causa mais preocupação. A eleição sempre é, na verdade, um momento de escolhas de rumos do país, mas um desses projetos, infelizmente, parece que traz à tona uma grande ausência de propostas, tá? E uma ausência de visão da sociedade como sendo algo diverso e como sendo um espaço para todos. E as consequências dessa ascensão desse projeto, que infelizmente é tem bastante presença na sociedade, são casos que têm nos preocupado em relação à violência que tem sido presenciada nos últimos dias, especificamente depois do encerramento do primeiro turno. A gente está tendo
pela primeira vez, mortes, pela primeira vez, ataques violentos em função da posição política das pessoas. Então, nós chegamos a um momento em que os direitos básicos da existência das pessoas estão sendo questionados em função da sua posição política. E nós da Durgs, nós que nos preocupamos com a formação e com a educação para todas as pessoas, ficamos muito atentos a esse momento e repudiamos qualquer forma de violência, né? E repudiamos também projetos violentos para a construção de nação. Nós somos a favor da diversidade e a favor dos serviços públicos, dentre eles a educação pública, para tornar a nossa nação, né, um país desenvolvido com bem-estar para todos. Outro assunto importante dessas eleições é a mudança do imposto de renda. O segundo turno, do dia 28 de outubro, pode representar mudanças significativas para o bolso dos brasileiros. As duas candidaturas falam abertamente que pretendem realizar uma reforma tributária. O economista e professor da URGS, Pedro Fonseca, analisa o impacto dos dois modelos defendidos pelos candidatos. A ideia de fazer uma reforma tributária está nas duas candidaturas que estão no segundo turno. Tanto o Haddad como o Bolsonaro estão propondo fazer reforma tributária. Ela é mais ou menos inevitável, né? Porque o déficit público é difícil de combater só com um corte de gastos. Então, é muito difícil imaginar que hoje, no curto prazo, qualquer candidato consiga diminuir a carga tributária. Eu acho que até pode acelar no longo prazo, né? Porque no curto prazo diminuir a carga tributária significaria mais déficit. Então, eu acho difícil que de imediato se proponha uma redução da carga tributária em geral. Agora, o que pode haver uma reforma tributária, o que difere dos dois, parece é que o que o Haddad tem dito, ele quer uma reforma tributária com impostos mais progressivos. O que é progressivo? Que taxe mais os mais ricos. No caso do Bolsonaro, não está muito especificado no programa dele, mas a proposta do Paulo Guedes, que é o economista dele, de uma alíquota única para o imposto de renda, é uma proposta que é o contrário, né? Ela é regressiva, porque ela trata todo mundo da mesma forma, o que acaba beneficiando os que ganham mais. Nossa dele é uma proposta, 20% de alíquota única. Uma alíquota única de 20% significa os que hoje têm alíquotas maiores que 20%, que são os que ganham mais, eles vão ser beneficiados. Então, acho que mais ou menos é essa a diferença, que a reforma vai ter nos dois. Agora, a cara da reforma vai variar de um para o outro, né? Então, não tem como fazer ainda uma análise com relação propriamente à Câmara. Tem que esperar o resultado da eleição. O senhor acredita nisso? Não, eu acho que tem a ver com a Câmara, sim, né? Porque o que a gente notou é que o Congresso que estava entrando é um Congresso mais conservador do que o que já temos hoje. Isso aí, uma reforma progressiva de impostos, né, vai ter muito mais dificuldade de passar. Vai exigir uma negociação muito maior, né? E a correlação de forças, ela tende mais para uma reforma tributária mais regressiva. Mas isso tudo vai depender também, né, como são várias reformas, né, vai depender da capacidade política do eleito de fazer uma composição que viabilize, né? O Congresso que sai, que é eleito, é um Congresso que dificilmente, né, uma reforma muito radical, progressiva, né? Progressiva é a favor da distribuição de renda. Ela vai acontecer, né? Então, um cenário, digamos assim, com o Bolsonaro eleito, ele teria um Congresso mais favorável para aprovar as reformas dele? Com certeza. Né? Me parece. Porque é uma reforma tributária que tem mais alinhamento político com o próprio Bolsonaro. Né? Agora, isso aí depende de uma negociação. Porque, veja bem, mesmo que tenha muitos milionários, como disseste há pouco no Congresso, tenha muitos deputados conservadores, uma reforma tributária que vá punir a classe média e os mais pobres também é impopular. E os deputados também olham para a questão da popularidade, né? Podem não querer se queimar muito no início de governo. Então, a capacidade de negociar
vai ser fundamental para qualquer um dos dois candidatos. Tudo que foi destaque neste programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. Ficamos por aqui. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve o programa Durgs no Ar nas terças-feiras, às 13 horas, na rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.